Olá pessoal, parte 2, beleza aí, tranquilos, na paz? Aí o pessoal, você viu que é preconceito, né? Só porque diz que nós somos baianos, aí botar na cadeira pra gente gravar, pra não ficar em pé, pra não cansar demais. Mas enfim, né? Eu queria, mas a mesa tá aqui, o pessoal botou a cadeira, então eu tô sentadinho assim por causa do esquema. Mas não impede a gente interagir, a gente brincar um pouco e tudo mais. Pessoal, a quinta questão também, muito legalzinha aí, né? Sobre a questãozinha, eu gostaria que vocês dessem essa paradinha, pensasse nessa quinta questão, tá certo? E aí a gente volta, quando você voltar o vídeo, e a gente vai discutir essa quinta questão. E lembre-se, se você precisar de 5 minutos, 10, a hora é agora. Você não pode perder muito tempo na hora da prova. Então a gente tem que treinar bastante para ganhar agilidade nesse pensamento. Então vamos jogar na tela aí, Pedro. Então 05 aí, vamos lá, FCC 2013. Há alguns anos, o uso do cinto de segurança em automóveis tornou-se obrigatório por lei no Brasil. Algumas pessoas criticam essa lei, com o argumento de que a não utilização do cinto traz riscos apenas ao próprio indivíduo. Dizem que, em uma sociedade livre, as pessoas devem ter o direito de assumir seus próprios riscos, desde que não prejudique os outros. Dessa forma, conclui que o uso ou não do cinto de segurança deveria ser uma escolha de cada cidadão. Qual dos seguintes eventos, se verdadeiro, enfraquece a argumentação descrita acima? Então, tá aí as argumentações. Muitas empresas automotivas têm introduzido nos últimos modelos lançados dispositivos que impedem que seja dada a partida do veículo caso o cinto de segurança do banco do motorista não tenha sido acionado. Letra B. Inúmeros levantamentos oficiais conduzidos pelo Ministério do Transporte e da Saúde têm mostrado que em caso de acidentes automobilísticos rodoviários, a gravidade dos ferimentos é bem maior em motoristas que não estavam usando o cinto. Geralmente quem não é bem maior pode até morrer, né? Letra C. O preço dos seguros de automóvel é mais alto para todos os usuários devido às indenizações pagas em caso de acidente em que o motorista morre ou se machuca gravemente por não estar usando o cinto de segurança. Letra D. As leis que tornam obrigatório o uso do cinto de segurança não se restringem aos motoristas de automóvel e passageiros de aviões também são obrigados a usar o cinto durante a decolagem e aterrissagem da aeronave. O número de acidentes rodoviários com vítimas fatais diminuiu significativamente no Brasil após a implantação da lei que tornou obrigatório o uso do cinto de segurança pelo motorista e pelos passageiros de todos os automóveis. Então, vamos pensar aqui, agora aqui que a gente vai debater. Primeiro vamos entender esse raciocínio. Então ele diz o seguinte: há alguns anos o uso do cinto de segurança em automóveis tornou-se obrigatório por lei no Brasil. Algumas pessoas criticam essa lei com o argumento, olha aí, de que a não utilização do cinto traz riscos apenas ao próprio indivíduo. Dizem que em uma sociedade livre, as pessoas devem ter o direito de assumir os seus próprios riscos, desde que não prejudiquem aos outros. Dessa forma, conclui que o uso ou não do cinto de segurança deveria ser uma escolha de cada cidadão. Então vem comigo. Qual é a ideia que nós temos de liberdade? Quando a gente fala assim, ser livre, significa dizer assim, faça o que quiser. Realmente. Mas você faz o que quiser até uma célebre frase. O seu direito termina quando o meu começa. Então, realmente, nós somos livres, mas pagamos um preço por essa liberdade. Que é de não invadir o espaço do outro. E até você pode pensar um pouco mais, a gente nem é livre totalmente, porque existe um chamado pacto social. Você cede os seus direitos em prol de uma pessoa, e essa pessoa nós chamamos de governo. Ah, mas eu não aceitei ceder os meus direitos, mas foi assim necessário para que a convivência entre as pessoas existisse. Nós chamamos isso de direito natural. Então, esse argumento aí da sociedade livre diz assim: poxa, se eu sou livre, então eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. É verdade. Mas desde que a sua atitude não prejudique a do outro. Então, imagine, eu estou aqui, eu sou livre, eu vou fazer o que eu quero. Aí eu pego e meto a mão em Pedro. Aí ele vai fazer o quê?
vai meter a mão em mim. Ele vai dizer, não, você é livre, mas espera aí, você não pode me bater, não pode invadir o meu espaço. Então, esse é o argumento que ele utilizou, e aí você já observa. Você realmente, dizem que em uma sociedade livre, as pessoas devem ter o direito de assumir seus próprios riscos. Claro, você vai pagar as suas consequências, desde que não prejudique os outros. Então você pode ter a liberdade, mas a liberdade que não prejudique o outro, né? Então eu mesmo moro sozinho, mas mesmo assim ainda fico com medo de ser livre. Às vezes eu fico olhando assim, pô, será que estou atrapalhando alguém? Então a gente tem que ter cuidado nessa liberdade aí. Beleza? Então, a letra A. Muitas empresas automotivas têm introduzido nos últimos modelos lançados dispositivos que impedem que seja dada a partida do veículo caso o cinto de segurança do banco do motorista não tenha sido acionado. Vem comigo. Então, nessa letra A aí, pessoal, não atrapalhe nada. Porque, né, você aí, se você não tiver usado um cinto, o carro não vai impedir. Então, ele não vai prejudicar o outro. Né? Se você não usar o cinto, quem vai ser o prejudicado não usar o cinto vai ser apenas o quê? Você, e você não vai prejudicar o outro. Lembre-se que nossa ideia é encontrar o quê? Um argumento que enfraquece aquele argumento de lá, de um argumento de sociedade o quê? Livre. Então, qual é a base da sociedade livre? É que você assuma os riscos, mas em nenhum momento você pode interferir na vida do outro, ou seja, atrapalhar o outro pelaquela sua decisão. Beleza? Então a letra A está errada por isso, porque se você não utilizar o cinto, o prejudicado vai ser eu, que vou ficar lá parado sem ter meu carro acionado. Joga na telinha aí, Pedro. Letra B. Então, inúmeros levantamentos oficiais, conduzidos pelos Ministérios de Transporte e da Saúde, têm mostrado que em casos de acidentes automobilísticos rodoviários, a gravidade dos ferimentos é bem maior em motoristas que não estavam usando o cinto. Então, vem comigo. E aí o que acontece? Se eu não uso o cinto, o que vai acontecer? A gravidade do meu acidente vai ser maior comigo. Né? Então, assim, eu não vou mentir a vocês, quando eu olhei a letra B, né, ele poderia ter melhorado um pouquinho a letra B. Porque se você tem um acidente mais grave, o custo hospitalar ele é maior. E quem paga o custo hospitalar é o governo. Mas o governo consegue o dinheiro da onde? Do povo. Então, mais dinheiro para a saúde, por imprudência das pessoas. Né? Então, quando eu olhei a letra B, eu fiquei assim meio tendencioso para a letra B. Mas eu teria que ter, olha a viagem que eu fiz, né? Pô, vai ter um acidente mais grave, mas ele não falou isso no texto, já foi deduções minhas. Vai ter um custo de saúde maior, um custo maior do governo, mas aí você vai dizer assim, não, o cara pode ter plano de saúde. E aí você pode contra-argumentar nessa situação. Então joga na telinha aí. Então a letra B eu fiquei assim balançando, mas não é a letra B, não foi a letra B. E também porque ele não deixou claro esse custo de saúde. Se ele falasse em SUS e tal, daí se eu ter aumentado o custo no SUS, a gente poderia aceitar a letra B. Então a letra C diz o seguinte, o preço dos seguros de automóvel é mais alto para todos os usuários devido às indenizações pagas em caso de acidente, em que o motorista morre ou se machuca gravemente por não estar usando o cinto de segurança. Então, o preço do seguro de automóvel é mais alto para todos os usuários. Opa, por quê? Olha todo mundo aí. As indenizações pagas em caso de acidentes em que o motorista morre ou se machuca gravemente por não estar usando o cinto de segurança. Então, por algumas, vem comigo, por algumas pessoas não utilizarem o cinto de segurança e com isso gerar mais morte no trânsito, a pessoa poderia salvar a sua vida, o que acontece? O preço do seguro aumenta para todos. Então, o seu direito aí, que você quer de liberdade, interfere no outro nessa letra C, que aí vai gerar um preço do seguro. É claro que eu vou contar para vocês uma situação trágica e vocês terem noção das coisas. Uma menina preocupada com os assaltos, não vou dizer a cidade, e aí o pai preocupado, o pai tinha dinheiro, comprou um carro blindado para ela. E ela aí comprou um carro blindado e tal, e ela aí, carro beleza, blindado e tal, não vai ter problema. E ela não usou o cinto, bateu, aí o que aconteceu? Pela batida, ela
foi para frente. Se fosse um carro normal, com vidro normal, ela passaria pelo vidro e teria um acidente grave. Mas como o vidro era blindado, mais resistente, ela foi e voltou. E aí morreu, né, por causa do vidro blindado. Né? Então, às vezes, uma situação gera um outro problema. Temos que ter cuidado, né? Sempre com as nossas atitudes para ver as consequências que pode gerar. Então, sempre manter aí uma segurança. E lembre-se que, no nosso caso, sociedade livre, a nossa segurança tem que ser a minha e a de todos. Não pode interferir na do outro. Joga na telinha aí. Está na tela já, no slide? Então, letra C é a nossa resposta correta, mas vamos lá, por que não a D? As leis que tornam obrigatório o uso de cinto de segurança não se restringem aos motoristas de automóveis, passageiros de aviões também são obrigados a usar o cinto durante decolagem e aterrissagem de aeronave. E aí é uma questão de segurança que todo mundo tem que usar, porque você pode não utilizar, você vai sair voando pelo avião e vai bater em alguém, vai causar um acidente com alguém, então você vai prejudicar o outro. Então por isso que a letra D também aí não é válida, até porque não tem nada a ver o trânsito com o avião, né? Também por isso. Letra E ou letra E. O número de acidentes rodoviários com vítimas fatais diminuiu significativamente no Brasil após a implementação da lei que tornou obrigatório o uso de cinto de segurança pelo motorista e pelo passageiro de todos os automóveis. Isso é verdade, mas isso não enfraquece o nosso argumento, apenas auxiliou o nosso país. Não prejudicou. Ufa, vem comigo aqui. Ó, relaxa. Respira. A 06 é a pior questãozinha que tem da FCC, porque você vai pensar hipóteses e vou comentar com o maior cuidado do mundo. É uma questão que foi da PM Bahia, uma questão antiga, mas já caiu umas 3 vezes em prova da FCC. E assim, muita gente reclama desse tipo de questão, e até durante a aula, sempre que eu comento, depois no final o pessoal manda e-mail, é natural, né? Estou aí para auxiliar para vocês, o meu e-mail professor Bruno Vilar com 2 L's, @gmail.com. Estou para auxiliar vocês aí. Então vou comentar passo a passo essa 6ª questão aí, um cuidado que você tem que ter. Eu não posso deixar de apresentar para vocês, que é uma questão clássica de prova. E cuidado, viu pessoal, a FCC está resgatando muitas questões clássicas. Então, no TRT de Pernambuco eu vi uma questãozinha clássica lá. No TRT de Santa Catarina também tinha uma questãozinha clássica. No TRT agora da Bahia, ele trouxe uma questãozinha dos troféus, que é uma questãozinha clássica de prova. A FCC está resgatando lá no fundo do baú questões antigas, clássicas de prova. E também questões de estilos semelhantes. Então a questão do mesmo estilo no TRT do Rio, TRT de Pernambuco, questões semelhantes, depois ele colocou em outros concursos também. Então tem que ter cuidado aí que a FCC está repetindo o estilo das questões. Ou ele volta no passado pegando questões clássicas, ou ele vai mantendo a mesma questão em 2, 3, 4 concursos, claro, mudando algumas informações básicas. Pode jogar o slide aí, Pedro, por favor? Então, gente, 06 aí. Caetano, Gilberto e Eudes, soldados da Polícia Militar do Estado da Bahia, foram designados certo dia para o patrulhamento de trânsito em 3 bairros, A, B e C de uma cidade. Indagados sobre seus locais de patrulhamento, forneceram as seguintes informações. O soldado que vai patrulhar o bairro A diz que Caetano vai patrulhar o B. O soldado que vai patrulhar o B disse chamar-se Gilberto. O soldado que vai patrulhar o C afirmou que Eudes vai patrulhar o B. Como era sabido que apenas Caetano não mentiu, então que os bairros que Caetano, Gilberto e Eudes fizeram patrulhamento, em tal dia foram respectivamente. Olha as informações importantes que nós temos aí. Como era sabido apenas que Caetano não mentiu. Então vem comigo aqui. A nossa base é que Caetano falou a verdade. Então a minha dúvida é o seguinte. Eu sei que Caetano foi o único que falou a verdade. É a que tem a menor possibilidade. Aí eu vou ficar na dúvida agora. Caetano não falou a verdade. Falou a verdade. Ele não mentiu. Mas ele disse qual frase? A frase 1, 2 ou 3? Essa é a minha dúvida. Então eu vou sair testando e perguntando, será que Caetano pode ter dito a frase 1? Será que Caetano pode ter dito, se não foi a 1 então será que foi ele que disse a 2? Não foi ele, então será que foi ele que disse a 3? E é isso que nós vamos fazer, tá certo? Então joga na telinha aí, vamos lá no slide. Agora cuidado para você diferenciar os personagens. Por exemplo, ó, na frase 1 que está aqui,
o soldado que vai patrulhar o bairro A. Então a frase 1 foi dita pela pessoa que vai patrulhar o bairro A. E ela disse que Caetano vai patrulhar o B. A frase 2 foi dita pelo soldado que vai patrulhar o bairro B. Aí são duas situações diferentes. Então a pessoa que disse a frase 2 vai para o bairro B, e aí a outra situação é que a afirmação dela disse chamasse Gilberto. A frase 3 foi dita pelo soldado que vai patrulhar o bairro C, e aí afirmou que Eudes vai patrulhar o A. Então vamos fazer os testes aí agora. Primeiro teste. Frase 1 foi dita por Caetano. Então, se a frase 1 foi dita por Caetano, logo Caetano vai patrulhar o bairro A. Então aí a frase 1, pela nossa suposição, foi dita por Caetano. Só que eu tenho que observar, se essa declaração de K for verdadeira, beleza, ela satisfaz a nossa questão. Agora, se ela for falsa, vem comigo, aí existe um processo contraditório. Por quê? Porque se a minha afirmação for falsa, ela vai contra a minha questão. Porque se eu sou Caetano, obrigatoriamente eu tenho que falar o quê? A verdade. Então, obrigatoriamente, a minha declaração tem que ser uma declaração verdadeira. Essa é a ideia que nós temos, ok? Então, joga na telinha aí. Pessoal, observe a contradição. Como é que Caetano está no bairro A e ele disse que Caetano, que é ele mesmo, vai estar no B? Temos uma contradição aí. Então vem comigo. O que é contradição? Como é que eu sempre digo a verdade? E aí eu digo a você, eu estou no bairro A, porque eu disse a frase 1. Mas eu estou dizendo que o cara que vai para o B é Caetano. Como é que eu posso estar no A e dizer que eu estou no B e ainda essa declaração ser verdadeira? Não tem lógica isso. Então isso é um processo contraditório, tá certo? Então esse é o teste. Mas vamos amarrar esse mal aí. Observe, o que é que você tem que se separar se você está na dúvida aí? Situação 1. Frase 1. Foi dita por quem? Pela pessoa que está no bairro A. Beleza. Então, se eu digo que Caetano falou a frase 1, qual é a conclusão? Caetano está no bairro A. Beleza. Aí o que eu tenho que observar? Se essa frase foi dita por Caetano, ela obrigatoriamente tem que ser uma frase o quê? Verdadeira. Agora, se essa frase for falsa, ela obrigatoriamente não pode ter sido dita por quem? Por Caetano. Porque Caetano sempre diz a verdade. Então, como é que eu estou no bairro A e digo a você que estou no bairro B? Isso é uma afirmação verdadeira ou falsa? Falsa. Então, joga na telinha aí. Por esse motivo, nosso item está errado. Ok? Então, vamos para o segundo teste. Eu agora vou considerar que Caetano disse a frase 2. Então, Caetano falou a frase 2. Então, se Caetano disse a frase 2, ele obrigatoriamente vai estar no bairro B. Mas como é que eu posso dizer que meu nome é Gilberto? Se eu sou Caetano e digo a vocês que meu nome é Gilberto, isso é verdade ou falso? Isso, vem comigo. Isso é falso. Porque se eu digo a verdade, você me pergunta qual é o seu nome, eu vou dizer o quê? Bruno. Se eu digo a vocês, meu nome é Pedro, você vai dizer, não, isso é mentira, seu nome é Bruno. Então, pessoal, a frase 1, ela vai contra porque ele está num lugar e diz que está em outro, ou seja, são lugares distintos, então existe aí uma mentira na história. E a frase 2 está errada porque ele está dando um nome diferente do dele. Então, Caetano não pode estar na frase 2.
Porque se ele está na frase 2, ele não poderia dizer que o nome dele chama-se Gilberto. Ele teria que dizer que o nome dele é o quê? Caetano. Porque não esqueça, não esqueça, não esqueça. Caetano, ele sempre diz a verdade. Beleza? Então joga a telinha aí. Aí eu vou dizer, ó, não pode ser o teste 2. Então eu vou apagar aqui e vamos para o terceiro teste. Caetano, frase 3. Se ele disse a frase 3, quem é que disse a frase 3? O cara que vai patrulhar o bairro C. Então, Caetano vai ficar com o bairro C. E a declaração que Caetano disse é uma declaração que verdadeira. Então ele afirmou algo e essa afirmação sobre algo é verdadeira, porque Caetano disse a verdade. Foi o único que falou a verdade. Então eu posso concluir tranquilamente que se a frase 3 é de Caetano, e lógico só pode ser, porque não pode ser nem a 1 nem a 2, Eudes o policial vai ser a pessoa responsável por patrulhar o bairro B. E aí, por exclusão, sobrou para Gilberto o bairro A. Aí vocês vão observar, o soldado que vai patrulhar o B de chamar-se Gilberto. Quem é que está no B? É Eudes. Então, a declaração falsa. O soldado que vai patrulhar o bairro A diz que Caetano vai patrulhar o B. Opa, Caetano está no C. Ó, falsa. Então, com essa hipótese aí, eu encontrei uma afirmação verdadeira, e essa afirmação verdadeira pertence a quem? A Caetano. Então, essa hipótese satisfaz a minha questão na sua plenitude. Então, essa minha hipótese aí satisfaz a minha questão na sua plenitude. Porque, vem comigo, é uma declaração verdadeira dita por Caetano. E as outras duas declarações assumiram que valor lógico? Falso. Então lembre-se, pessoal, da nossa condição. A condição aí era uma afirmação verdadeira dita por Caetano. E as outras afirmações, obrigatoriamente, o quê? Falsas. Só isso. Tá certo? Vamos jogar na telinha aí. Vamos marcar aqui. Então, Caetano é o C, Gilberto é o A e Eudes é o B. Então, a resposta correta é a nossa letra D de dado, C, A, B. Beleza? Então, pessoal, ó, tranquilos aí. Então, não esqueça que esse é o nosso terceiro teste aqui. Foi o teste, lógico, se o primeiro e o segundo não foram, só poderia ter sido o teste 3 como a nossa informação correta. Então vem comigo aqui rapidinho. Essa é a nossa basezinha de pensamento. Então, se você ficou com a dúvida, qualquer coisa você pergunta, essa é aula online, mas essa interação é possível através de e-mail e tudo mais. Facebook lá, pode perguntar. Mas eu acho que a gente fica tranquilo, pessoal, porque talvez esse algo novo a gente fica assustado. Você está tão acostumado a pensar só numa fórmula, numa receita de bolo, e a lógica analítica, ela foge um pouco disso. Então, por isso que eu comecei com essa lógica analítica, que a gente vai ver raciocínio sequencial, a gente vai ver situações mais tranquilas. Então, eu comecei pela parte mais difícil, que é o raciocínio analítico, que a gente vai ter que pensar um pouquinho. E, às vezes, a gente, quando pensa, nós erramos, porque utilizamos uma coisa chamada pré-conceitos. Olha o nome, pré-conceitos. Então, na verdade, a gente tem que utilizar apenas os conceitos fornecidos pela questão. Então é por isso que eu até brinco. O raciocínio analítico começa com a mente livre. Uma mente sem pré-definições, sem pré-conceitos. Onde você apenas vai seguir o que ele está dizendo. Você pode concordar ou não. Isso aí não é o nosso caso. O nosso caso é apenas seguir as informações. Beleza? Então, na hora que ele disse que Caetano foi o único que falou a verdade, eu tinha que testar as outras possibilidades aí na história. Ok? E aí eu vi que não poderia ser o teste 1, nem o teste 2. Pessoal, aqui no curso Titãs dos concursos, nós gravamos 5 blocos. Então, assim, geralmente o pessoal está acostumado a gravar comigo são 4, mas aqui no Titãs a regra especial são 5 blocos. Então, qual é o conselho que eu dou? Vocês vão assistir o terceiro bloco junto comigo, a gente vai dar aquele embalo até o terceiro. Aí quando eu terminar o terceiro é que você dá aquele descansozinho e assiste os 2 últimos.
né? Ou você vai dar 2 intervalos, assiste o 2, descansa um pouquinho, assiste o terceiro, depois 2, assiste os outros 2. Aí você decide. Mas aí lembre-se que a preparação são 5 blocos em cada aula. Beleza? Tranquilos aí? Então até lá. Firmes e fortes, é nosso bloco 3.